Sejam todos muito bem-vindos à nossa 57ª aula, aula número 57. E a gente veio trabalhando um bloco agora de trabalho de Kataguruma e a gente viu como prosseguir a partir do Kataguruma, que é uma situação onde é muito comum a gente cair com o controle lateral com um dos braços entre as pernas do nosso adversário. Uma situação muito característica também de quando eu estou fazendo a passagem over-under e várias outras situações no jiu-jitsu. É uma posição relativamente tranquila de estabilizar o controle lateral, porém se a gente não tiver algum cuidado a gente pode cair em alguma finalização como o triângulo invertido ou até mesmo perder a progressão quando a gente vai fazer a troca de pegada. Então a gente viu bem como faz essa progressão a partir do controle lateral até chegar à finalização. E a gente vai ver agora, nessa última aula desse bloco, como a gente aplica o triângulo invertido por baixo, né? Porque a gente passou como defender ele, passou da situação, mas talvez algumas pessoas não entendam muito a mecânica desse triângulo, então é legal a gente já trabalhar esse ponto agora na movimentação por baixo, quando eu estou no controle lateral, ou mesmo na defesa de passagem, de que maneira eu consigo encaixar e finalizar nesse triângulo invertido. Certo, pessoal? Então a aula de hoje é do triângulo invertido, do controle lateral ou da defesa de passagem. Então a gente inicia a nossa aula com mobilidade articular, trabalhando bastante as articulações, elevação de joelhos, elevação de calcanhar. Para quem tem um amplo espaço, pode trabalhar em formato de corrida, em espaço menor, reduzido, pode trabalhar em formato de polichinelo. Mas é importante trabalhar desde a articulação do tornozelo, joelho, quadril, ombro, costas, cervical, relaxando e preparando todas as nossas articulações para a atividade do dia. Feito isso, nós vamos trabalhar fuga de quadril em linha, tá? Então a gente começa uma perna estendida, a outra flexionada, sempre aproximando bem o calcanhar aqui do quadril, as mãos partindo do peito. Um detalhe, um erro frequente na fuga de quadril é a gente deixar o cotovelo aberto e à medida que a gente vai executando a movimentação, nossos braços irem subindo. Né? E toda vez que eu estou nesse espaço aqui, que eu estou com o meu braço mais alto, o cotovelo aberto, eu estou dando mais espaço de passagem para o meu adversário. Então é importante sempre reforçar de fechar o cotovelo e posicionar as mãos aqui na frente do tronco, certo? Então a fuga de quadril eu apoio sobre o meu pé e sobre o ombro do outro lado e faço a fuga de quadril empurrando o meu adversário. Tão importante quanto essa fase que eu afasto o meu quadril é o retorno da minha cabeça lá atrás. Essa movimentação aqui é muito importante. E aí eu já troco a base também, tá? Então, fuga de quadril, retorno da cabeça. Fuga de quadril e retorno da cabeça. Certo, pessoal? 2 minutos de execução em linha. Depois a gente vai trabalhar defesa de passagem com a reposição por cima, que é o princípio que a gente trabalha na escolinha de fuga de quadril aqui, quando o André faz a toreada e avança aqui para a lateral, eu faço a fuga de quadril, a minha perna de cima pisa na coxa dele e eu trago o meu quadril de volta. Ele fez para o outro lado, eu faço a mesma movimentação. Então essa é a movimentação quando a gente faz a escolinha de fuga de quadril em pé. No chão, quando ele está baixo, é muito semelhante, mas ao invés de pisar no quadril, eu trago o meu pé sobre a cabeça dele, tá? Então vamos lá. Pode ficar de joelho, André, por favor. Então imagina que o André tivesse ganho uma das minhas pernas aqui, né? Atravessando aqui no quadril, não precisa fazer pegada não. Pode apoiar no meu quadril se quiser. E aí ele vai fazer a toreada para vir chegar na lateral aqui colando em mim. Eu faço a fuga de quadril e trago a minha perna sobre a cabeça dele, né? Pisando o pé aqui na frente. Vira para cá, André, por favor. Isso. Então fez o movimento, eu vou fazer a fuga de quadril e trago o meu pé na frente. É importante sempre eu posicionar o meu pé de modo a conseguir barrar o meu adversário, mas o meu joelho para fora para impedir que ele troque de lado. Porque se eu trago a perna na frente com o meu joelho virado para mim ou para o chão, agora ele vai afundar aqui em cima de mim e vem passando a guarda para o outro lado. Vem para cima aqui, isso. Enquanto que se eu coloco o meu pé aqui com o meu joelho para fora, na hora que ele vai troca de lado lá, eu consigo acompanhar ele e manter relativamente bem o controle aqui, certo?
Então a gente vai observar isso, claro, não vai acompanhar tanto para lá porque a gente quer praticar o exercício, né? Então iniciou aqui, o André fez a primeira toreada, ó, fuga de quadril, trago o meu pé aqui à frente. Aí ele vai trocar de lado, vai trocando de lado, ó, me reposiciono, mesma coisa, ele vai tirar a minha perna, fuga de quadril, trago a minha perna aqui em cima, sempre o joelho apontando para fora. Ele trocou de lado, tirou o meu joelho, fuga de quadril e trago a minha perna aqui em cima. Tranquilo, pessoal? Sempre trazendo a nossa perna na frente para bloquear a passagem do nosso adversário, mas é importante lembrar do joelho apontado para fora. E essa é uma das situações onde hoje a gente vai entrar o nosso triângulo invertido também, certo? Feito isso, 2 minutos de execução cada um, a gente vai para a nossa parte principal da aula. Bora, pessoal, feito o nosso aquecimento, a gente vai agora para a parte principal da aula e o tema principal da aula hoje é o triângulo invertido, né? É legal até compartilhar com vocês, essa é uma posição bem antiga do jiu-jitsu, muito utilizada em muitas situações, mas ela passou meio que adormecida e esquecida por muito tempo, até que numa final, numa super luta de ADCC, o grande professor Braulio Estima finalizou o outro grande professor, o André Galvão, nesse triângulo invertido. E depois dessa finalização começou a voltar muito o uso e as pessoas entenderem melhor a mecânica dessa movimentação. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, as mecânicas e os ajustes do triângulo invertido. Certo, pessoal? Vamos lá então. A primeira situação que a gente vai trabalhar vai ser em cima dessa defesa de guarda, de passagem de guarda, quando eu trago a minha perna por cima do meu adversário. Então, quando eu estou lutando com o André aqui, e ele consegue ganhar uma perna minha, conseguiu avançar e segurar aqui, pode ficar ali mesmo, tá? E ficar aqui na lateral, é muito comum que ele faça a toreada, ele jogue minha perna para lá, tentando virar o meu quadril para vir avançar para a passagem de guarda. E eu, claro, não posso deixar ele virar o meu quadril. Então, normalmente, quando ele vai fazer aquela movimentação para lá, o que eu faço? Eu bloqueio o avanço dele para cima de mim, faço uma fuga de quadril e trago a minha perna por cima para eu conseguir defender a guarda com mais força, né? Porque se eu ficar suportando o peso dele só na mão, eu vou cansar muito rápido, né? Então eu tenho que logo trazer minha perna para dar suporte. E nessa movimentação, vem mais pertinho, André, isso. E nessa movimentação aqui, né, muitas vezes o André está com a mão pela frente aqui, não tem como eu atacar, mas é muito comum que nessa situação ele venha esgrimar a minha perna, tira a mão aqui, André, e venha fazer uma pegada na minha gola, querer vir passar para o outro lado. Principalmente se ao invés de eu posicionar o meu joelho para fora, eu simplesmente trago a minha perna aqui em cima da cabeça dele. Então é comum que ele venha cruzar essa pegada aqui, certo? E é nessa hora que eu vou avançar para o meu triângulo invertido. Primeiro ponto, eu não deixo ele fazer a pegada tão forte aqui, eu já tento bloquear o braço dele. Segundo ponto, ó, eu vou tirando a minha perna lá de baixo antes que ele passe por cima dela e eu venho afundando a minha perna de cima, ó, e venho fechando o triângulo aqui, certo? Para eu exercer pressão. Daqui, quando eu não consigo fechar bem, vamos trocar de lado, André. Pessoal, vou ter que trocar de lado porque eu tô com uma lesão na minha coxa esquerda e eu não consigo dar pressão ali, tá? E aí não vou conseguir apagar o André para vocês verem como é que é. Então vamos lá. O André ganhou a minha perna aqui, ele começou a vir passar, bloqueei ele e trouxe a minha segunda perna em cima para eu defender a passagem. E ele esgrimou essa mão, ele trouxe para cá para vir para cima de mim. Então eu vou controlar o braço dele, o melhor é que eu não deixe ele fazer a pegada em mim, mas mesmo que tenha feito não tem problema, tá? Eu vou agora escapar minha perna de baixo dando um chute lá para trás e a minha perna de cima vem trazendo a cabeça dele para mim, ó, pisando forte pro chão até que eu consiga fechar o triângulo aqui. Vamos virar um pouquinho assim, André, por favor? Aí. Como vocês podem ver aqui, ó, eu não fechei o triângulo perfeito, meu pé não está embaixo da articulação e aqui exerce bastante pressão na minha perna. Então o primeiro ajuste que eu faço é dominar a manga dele e eu venho trazer, ó, venho puxar ao máximo a manga para mim, olha como eu já consegui ajustar bem lá. A maioria das vezes, puxando a manga dele para mim e apertando, eu já chego na finalização, certo?
Mas imagina que eu cheguei aqui e ainda não finalizou. Como é que eu dou a última pressão para essa posição pegar? Vamos virar um pouquinho mais, André, assim. Aí. Então, de novo, né? Tô defendendo a posição, meu pé na frente, ele veio querer passar, jogo lá atrás, fechei o triângulo. Primeira coisa, puxo o braço dele e faço um bom ajuste. Agora, vamos ter que vir um pouquinho mais para cá, André. Assim, tá? Aí. Agora, pô, eu fiz toda a pressão, encaixado, não consegui finalizar. Deixa o braço para cá, tá? O que eu vou fazer? Vou cruzar minha mão por baixo do tronco do meu adversário, ó, até sair aqui do outro lado. E eu venho com as duas mãos fazer uma pegada. Aqui qualquer tipo de pegada, porque o principal ponto é eu abraçar o quadril dele. E agora eu vou exercer uma pressão, como se eu estivesse puxando o quadril dele para um lado e empurrando a cabeça para o lado oposto. Então, enquanto a minha mão puxa o quadril dele para fora nessa direção, as minhas pernas e o meu quadril estão empurrando a cabeça dele para aquela direção lá, como se eu estivesse arrancando a cabeça dele fora. Bate com a mão aqui para a galera ver, deita, André. E aqui eu vou dar a pressão de finalização, certo? Mais uma vez, então, fazer desse ângulo aqui para a galera ver. Tô defendendo a passagem, o André veio, eu consegui trazer a perna aqui em cima dele, mas ele cruzou a mão por fora, faço a pegada, ó, trago a perna por cima da cabeça e essa minha outra perna que está no abdômen dele, eu chuto lá fora, venho pisando e venho fechando o triângulo. Primeira coisa, trago o braço dele para mim, para eu ajustar bem e normalmente aqui eu aperto e eu já finalizo. Caso não tenha finalizado aqui, eu abraço o quadril dele, pegando mão com mão aqui, puxo o quadril dele numa direção e empurro a cabeça dele no outro para finalizar. Mais uma vez, trabalhando aqui pela frente. Ó, o André ganhou meu pé, vim fazer um movimento, bloqueio a vinda dele, trago meu pé aqui em cima. Essa mão dele, quando tá aqui dentro, né, não dá para eu fechar o triângulo invertido, eu preciso estar com o braço dele para fora. Mas é muito comum que quando eu defenda, ele venha trazer esse braço para trocar o lado. Aí eu já venho apertando a cabeça dele para baixo aqui com esse meu pé, enquanto que o meu outro escapa, ó, e eu venho fechando o triângulo. Normalmente eu não vou conseguir fechar bem, então eu puxo mais aqui a manga dele para mim e vou melhorando o meu ajuste. Aqui normalmente já pega. Se não pegou, eu abraço o quadril dele, mão com mão aqui, qualquer tipo de pegada. E agora puxo o quadril dele para trás e levo a cabeça dele lá para frente. Então, com as minhas pernas eu faço essa força aqui, ó, jogando ele lá para frente. E com a minha mão eu puxo ele para trás, né? Então, eu como se eu fosse separar a cabeça do corpo aqui para finalizar. Acho que deu para ver bem o encaixe em todas as situações, tá? Que é interessante observar aqui. Vamos lá de novo, André. Então, mais uma vez aqui, ó. O André veio passar, bloqueei, trouxe a minha perna em cima. Quando ele foi trocar a mão para o outro lado, domino a mão dele e venho fechar o triângulo aqui. É legal a gente observar aqui, ó. Muitas vezes aqui esse braço do André vai estar aqui. Se ele está apoiado em mim, né, eu tenho mão de vaca para atacar aqui. Se tiver lá atrás, tenho chave reta. Se na hora que eu vou dar a chave reta ele roda o braço para trás, tenho também a posição de kimura. Mesmo na kimura também tenho a mão de vaca aqui, dobrando o braço dele. E se ele tenta girar por cima de mim aqui, passar por cima de mim, o pé aqui, ó, eu consigo pegar o pé dele e também aplicar a americana de pé a partir daqui e até usar esse movimento para fazer uma raspagem e terminar a posição por cima. O triângulo, quando bem encaixado, ele é muito justo, muito forte. Então, a grande maioria das vezes você vai pegar, mas mesmo que não pegue, né, se não estiver sentindo que não vai pegar, dá de fazer ele virar uma raspagem também com a movimentação que a gente viu aqui. Então, é bem interessante porque ele é uma posição muito forte, né, André? Dá uma pressão bem forte ali. E ele também me permite jogar um ataque duplo, né? Com mão de vaca, com chave reta, com a kimura e até com a americana de pé, dependendo do posicionamento do meu adversário, tá? Então esse é o primeiro triângulo que nós vamos fazer, o triângulo vindo da
defesa de passagem de guarda. E a segunda movimentação de hoje, vamos lá, André, é controle lateral, tá? Isso. E a segunda movimentação de hoje é a continuação do que a gente viu na aula de Kataguruma. É muito comum quando acaba o Kataguruma, o meu adversário terminar com essa mão aqui, ó, entre as minhas pernas, né? E a gente viu uma aula completa, como a gente progride a partir daqui e como a gente defende esse tipo de triângulo. E hoje a gente vai ver como a gente ataca esse tipo de triângulo aqui. Então toda vez que o André cai nessa posição e ele consegue trazer a cabeça mais para perto da minha cabeça, é mais difícil de eu escapar da posição e de eu atacar ele. Então toda vez que cai nessa posição e eu quero fazer o triângulo, eu rapidamente vou bloquear ele aqui, usando o meu antebraço como um bloqueio, uma barra para não deixar ele avançar. Se eu uso a mão aqui, ó, eu não tenho tanta pressão com o cotovelo aberto como eu tenho com o meu antebraço colado rente ao tronco aqui, certo, pessoal? Quando eu faço isso, eu começo a criar espaço para eu atacar o meu triângulo invertido. Importante, dificilmente eu vou jogar a cabeça dele lá dentro do meu quadril. Então, normalmente o que eu vou fazer aqui é ganhar um espaço e eu venho com a minha perna buscar ele aqui, para eu encaixar a posição, tá? Então, de novo, estou aqui lutando com o André, primeira coisa, bloqueio para ele não avançar a cabeça dele na direção da minha, usando o meu antebraço aqui na frente e o outro lado do outro lado, tentando manter ele longe, né? Daqui agora eu crio um espaço empurrando ele para baixo e para cima, mas normalmente eu não vou conseguir empurrar muito, eu vou criar um espaço pequeno. E eu venho com a minha perna e o meu quadril buscar ele aqui e já logo fechar. Se eu não tiver fechado comum, que é normal eu parar nessa posição, eu venho buscar o braço dele trazendo para mim e aí faço o ajuste. E aqui no ajuste já ficou fácil de pegar. Então a gente acabou de ver agora na posição anterior. Aqui, por exemplo, ó, eu já iria para um ataque de chave reta. Se ele começa a girar a mão para fora para defender a reta, eu tenho um ataque de kimura, eu tenho até a mão de vaca para pegar aqui também. Às vezes ele apoia em mim aqui também para subir, e aí eu também tenho a mão de vaca aqui e a chave de pé se o pé dele fica perto de mim. Se a mão dele não está aqui, está mais difícil de eu atacar a mão, eu vou dar a pressão no triângulo, que às vezes apertando aqui já é suficiente para apagar, apertando aqui, dá uma respirada aí, André, tranquilo? Aí. Então aqui eu contraio toda a musculatura da minha perna, ó, me fechando em volta dele para finalização, para apertar aqui, ó, tá? Caso isso não seja suficiente para ele bater, numa competição normalmente ele resiste mais, eu jogo a minha mão que está mais próxima a ele, ó, perto do quadril dele, por baixo do tronco até sair do outro lado. E eu venho juntar mão com mão, apertar ele aqui. Agora eu levo o quadril dele numa direção, como se fosse levar para a parede lá atrás e a cabeça para o outro. Eu falo brincando na aula como se eu fosse arrancar a cabeça do corpo. E aqui é só uma apertadinha assim, ó, já pega bem rápido a posição. Certo, pessoal? Deixa eu fazer desse ângulo um pouco em diagonal aqui para a gente ver. Aqui assim, ó, isso. Então aqui de novo, o André está com a mão lá perto do meu quadril, eu rapidamente bloqueio aqui, para não deixar ele avançar demais nessa direção. Eu crio um espaço, ó, que normalmente vai ser pouco. Dificilmente eu vou jogar a cabeça dele lá embaixo, porque ele vai estar me apertando aqui, vai dar pressão aqui. Então normalmente eu vou criar um espaço, ó, e eu venho buscar ele e encaixo a posição. Daqui a gente tem as opções do ataque que a gente acabou de ver, mas eu tenho também, tira o braço aqui, André, eu posso jogar a mão aqui por dentro, ó, abracei ele e agora faço a pressão para finalizar. E aqui que muitas vezes acontece, né? Então de novo aqui, ó, chave reta, é um ataque que eu tenho aqui. Se ele roda a mão, tenho a kimura, um ataque forte. As próprias mãos de vaca, que é fácil de atacar aqui. E muitas vezes ele vem colocar o joelho no meu peito aqui para tentar sair, ó. Então eu tenho também a opção de ataque de pé a partir daqui também, ou de usar isso para raspar o meu adversário. Certo, pessoal? Os dois movimentos, a partir do momento que a gente fecha, eles são iguais, né? Mesma encaixe e ajuste de triângulo.
o detalhe diferente é de como a gente chega durante a defesa de passagem e também como a gente chega quando ele já passou, quando ele já está na lateral. Lembrando sempre, se o André está passando a minha guarda e eu encaixo uma posição dessa, antes dos 3 segundos, ele só vai ganhar a pontuação quando ele sair da finalização. Então, às vezes, eu estou ganhando a luta, basta eu deixar a posição encaixada para que ele não pontue quando estiver perto do final da luta, isso falando de estratégia de competição, né? Mas é uma posição que, quando bem encaixada, ela finaliza e finaliza muito bem. Quero que vocês experimentem esse ajuste e depois mandem o feedback para a gente de como foi, de como ficou o ajuste, tá? Aquele detalhe final mesmo, de abraçar o quadril e fazer força opositora, quadril para um lado, cabeça para o outro, ele é muito bom para finalizar o adversário e para dar uma alongadinha na coluna também, certo, pessoal? Depois disso, nós vamos fazer as lutas. Sugiro para vocês 3 lutas de 5 minutos, mas como a gente fala, dependendo do seu espaço físico, da quantidade de alunos, ou se você está vendo essa aula em casa, tem o seu parceiro de treino aí, quanto mais lutas vocês fizerem, melhor. Lembrando sempre de não fazer, né? Não é que não fazer, né? Mas se eu vou fazer uma luta com o meu colega, se eu bato na mão e deixo a luta rolar, é uma luta para eu descontrair, para eu relaxar, para eu curtir o jiu-jitsu, o que não é errado. Mas quando eu estou pensando em evoluir, e é o objetivo da grande maioria de nós, a gente sempre tem que ter um objetivo para cada luta. Então eu não vou cumprimentar o meu colega e deixar a luta rolar. É legal eu sempre ter um propósito para cada luta, né? Que não precisa ser o mesmo para todas. Então eu posso lutar com o André, eu vou tentar hoje só chegar nas costas. Aí vou lutar com o Rodrigo, que passa bem a guarda, eu vou só fazer guarda com o Rodrigo. Aí vou com outro colega meu, esse colega meu é muito duro, muito rápido, eu vou tentar não levar vantagem nenhuma. O outro colega eu vou tentar trabalhar o birimbolo, desenvolver minha meia guarda, desenvolver minha montada, pontuar, né? A gente tem inúmeros objetivos, mas sempre que eu coloco um objetivo para a luta e eu luto buscando esse objetivo, eu aprendo a controlar a luta inteira e não deixar que ela transcorra no automático, né? Quantas vezes você acaba uma luta e você não lembra por onde ela passou, as etapas? Eu costumo acompanhar os meus alunos e quando eu percebo um erro e a luta está meio parada, eu já paro e corrijo na hora. Mas quando ela está muito movimentada, às vezes acaba a luta, eu chamo eles e eu falo, aquela situação lá que aconteceu a raspagem, e aí às vezes o aluno, eu não lembro como é que foi. Cara, você não pode não lembrar como é que foi. Se você não lembra é porque você não entendeu o que aconteceu. E a gente precisa ter esse entendimento. Então é importante que a gente tenha consciência em cada etapa da luta e essa consciência a gente desenvolve ela trabalhando desse jeito, com o objetivo e buscando esse objetivo administrando a luta. Certo, pessoal? Fechamos assim a parte principal e já voltamos agora para a parte final da nossa aula. Vamos lá então, pessoal, para a parte final da nossa aula. Já concluímos a parte principal, fizemos as lutas. Espero que vocês estejam com o corpo cansado e a mente descansada. E agora a gente vai para os aquecimentos, para os abdominais, alongamento e o fechamento, parte final da nossa aula, certo? Então a gente começa os abdominais com um abdominal em dupla. Pode deitar, André, por favor. Pode ser cabeça para lá. Isso. Então a gente começa a movimentação aqui, pessoal, deitado, cada um para o lado, com o quadril próximo. A gente vai ambos fazer pegada por baixo da perna do quadril do colega, ó. Então o André está segurando minha mão aqui e lá do outro lado a gente está com a mão por baixo do quadril dele, tá? O objetivo é a gente trocar de lado, fechando o triângulo e não deixar o quadril encostar. Então a gente vai subir, vai lá, André? Subiu, ó, fechando o triângulo, pode parar aí, terminando lá. E no final, ó, o pé não toca o chão, o abdômen sustenta o pé alto aqui. E aí trocou de lado, ó. Sem fazer gangorrinha, tá? Se a gente faz assim, vai ficando mais fácil de fazer. E o objetivo não é ser fácil, né? Então, quanto mais o meu quadril subir aqui, mais eu vou acostumar a fechar triângulo alto e melhorar minha força abdominal e o meu alcance de triângulo. Obrigado, André.
Então esse é o primeiro abdominal, a gente vai praticar ele 50 repetições só. Depois abdominal tradicional. Perna flexionada aqui próximo ao quadril, as mãos aqui junto à lapela, né? Porque quando a gente pega a cabeça, a gente acaba às vezes puxando a cabeça aqui. Então mantém a mão aqui na lateral, subindo curtinho. Não desço demais e nem subo demais, ó. Curtinho aqui, concentrando a força no abdômen, tá? Também 50 repetições. Depois alternando as mãos por baixo das pernas, tá? Então, meu pé de base no chão, eu vou jogando a mão sempre em direção ao calcanhar oposto. Importante, o meu quadril fica fixo e a parte superior do meu tronco é que movimenta, jogando minha mão lá para o lado oposto. Então, o quadril fica fixo e eu movimento a parte superior do meu tronco. Certo, pessoal? Também 50 repetições. E por último, abdominal alternando cotovelo e joelhos. Então, eu vou estendendo as pernas, eu recolho perna de um lado e braço do outro, alternando. E vou alternando a minha movimentação aqui. Também 50 repetições. Depois, a gente vai trabalhar um pouco de fortalecimento lombar, trabalhando a isometria da hiperextensão lombar, né? Claro, se você tiver alguma lesão de coluna, alguma coisa, sempre com autorização médica, mas um pouquinho de hiperextensão dá de fazer manter e ela ajuda a gente a manter a postura mais forte durante o dia e ajuda a gente a evitar, proteger a nossa coluna e evitar lesões e dores, né? Então a gente vai fazer a movimentação aqui, ó, colocando o nó da faixa para o lado ou para as costas, deitado de barriga no chão, as mãos aqui à frente, perna lá atrás estendida, e eu vou subir os dois, ó, e vou manter o máximo que eu consigo aqui, né, de altura, manter isso por 1 minuto de isometria. Certo, pessoal? Isso ajuda bastante a gente a fortalecer os eretores da espinha, manter nossa postura mais forte, reduzir a dor lombar, que é uma coisa que a grande maioria das pessoas sofre hoje em dia, né? Feito nosso fortalecimento de abdominal, de core, a gente vai para o nosso alongamento. Então a gente vai começar alongando a parte posterior, né? Estendendo as pernas aqui à frente e as mãos lá buscando a sola dos pés. Em etapas, né, pessoal? Se eu não consigo chegar lá embaixo, eu pego a minha perna e vou trazendo minha cabeça o máximo que eu consigo. Se não, se eu consigo, já pego a minha calça, não tento tocar os meus pés. Se é fácil, eu já pego lá na sola dos meus pés para manter estendido. Se está fácil segurar na sola dos pés, a gente pode aumentar a intensidade, ó, tirando os calcanhares do chão, fazendo uma hiperextensão aqui das pernas também, que ajuda a gente a ter mais amplitude de movimento e alongar mais, né? Segurar sempre de 15 a 20 segundos, depois a gente vai cruzar a perna por cima. Então, cruzei minha perna esquerda sobre a direita, cotovelo esquerdo direito do lado de fora da perna esquerda e alongo olhando lá atrás. Segurar de 20 a 30 segundos, desfaz devagar. Sempre que a gente desfaz o alongamento, a gente desfaz ele com calma. Sempre volta com calma. Alongou para o outro lado. À medida que a gente vai treinando jiu-jitsu, caminhando, andando, o nosso dia a dia no geral faz a gente diminuir de tamanho. A gente comprime as vértebras, reduz o espaçamento entre elas, contrai as musculaturas em volta e com isso a gente reduz o fluxo sanguíneo em volta da nossa coluna. Quando a gente faz esses movimentos de torção e os alongamentos no geral, a gente começa a criar espaçamento entre as vértebras, melhorar o fluxo sanguíneo na região da coluna, consequentemente regenerar as lesões que a gente vem sofrendo ao longo do dia ou da nossa atividade. Então o alongamento é fundamental tanto para melhorar a nossa movimentação, nossa mobilidade, como também a saúde das nossas articulações do nosso corpo no geral, tá bom? Feito isso, pessoal, a gente vai jogando os pés lá atrás
e voltou alongando lá na frente. Jogando os pés atrás e alongando lá na frente. Um alongamento dinâmico. Feito isso, rolamento completo para trás, alongou lá na frente, olhando para cima, alongando agora toda a cadeia anterior. Eu posso trabalhar numa intensidade leve com os meus joelhos no tatame ou numa intensidade mais alta, apoiando a ponta dos pés e tirando os meus joelhos, subindo ainda mais para alongar aqui. Depois, pé vivo lá atrás, eu vou subindo meu quadril e forçando meu calcanhar na direção do tatame e a minha cabeça também aqui para baixo. Então eu alongo a parte anterior do meu peitoral, então meu peitoral, a parte anterior do meu tronco e a parte posterior das minhas pernas, né? A parte de trás das minhas pernas aqui. Joelhos no chão bem afastados e eu venho descendo o meu quadril entre os pés e descendo o máximo possível aqui. O ideal é que o quadril toque o tatame, tá? Eu não consigo mais fazer isso por enquanto, porque eu estou recuperando uma cirurgia no joelho, mas logo eu vou voltar a ter essa flexibilidade também. É importante a gente buscar descer bem o quadril aqui. Se eu não consigo, numa posição como essa, descer bem o meu quadril, eu não vou conseguir exercer uma boa pressão de montado, uma boa pressão no controle lateral. Então é fundamental que eu tenha essa flexibilidade para que eu consiga também melhorar a minha pressão, certo? Feito isso, pessoal, todo mundo de pé, a gente vai relaxando a cabeça para os dois lados e arrumando o kimono para a posição final. Você, professor, uma dica que eu dou, sempre que eu falo na aula, arrumando o kimono, posição final, meus alunos sabem que eles têm 20 segundos para fazer. Por quê? 20 segundos é o tempo de competição. Se durante uma luta o árbitro faz esse gesto para mim, eu tenho 20 segundos para arrumar meu kimono e amarrar a faixa. Se eu passar disso, ele pode me dar uma punição. Se tiver com as duas faixas, né, a faixa sua e aquela amarela e verde da competição, você tem 40 segundos, 20 segundos para cada faixa. Mas normalmente são 20 segundos para arrumar e é legal a gente criar esse hábito durante a nossa aula para dar mais dinâmica, para ele se acostumar também com esse tempo de competição. Certo, pessoal? Feito isso, fechamos o alongamento também e a sugestão de fechamento de aula, o ajuste vem antes da pressão. Então a gente viu na nossa aula de estrangulamento partindo do joelho na barriga, que a gente entra a primeira mão e a gente fica algum tempo ali ajustando ela para depois entrar a segunda. A gente viu hoje no triângulo invertido que a gente ataca o triângulo, ajusta a perna para depois gerar o ataque. E um erro que a gente comete muito frequente na luta, no estrangulamento principalmente, é colocar a primeira mão e já vir a segunda e já querer pegar, sem ter feito um bom ajuste primeiro. E a maioria das vezes eu não consigo finalizar o meu adversário, ele defende a posição e eu ainda fadigo demais os meus braços ou o membro que eu estava usando naquela finalização. Então é legal a gente pensar isso em diversas situações. Claro que tem exceção, tem hora que eu vou dar um bote, quero pegar rápido e quero dar aquele ataque rápido. Mas em posições como o estrangulamento das costas, o arco e flecha, o próprio triângulo invertido, o triângulo tradicional, o estrangulamento principalmente, quanto mais tempo eu investir no ajuste, menos tempo eu vou gastar na pressão final. Quanto menos tempo eu gastar no ajuste, mais tempo eu vou gastar e mais força eu vou gastar no final do movimento. Então é por isso que muitas vezes a gente ataca um estrangulamento e perde, e a gente vê muitas vezes um atleta de alto nível, ele fazendo o estrangulamento e já logo chegando ao resultado final da finalização, porque normalmente ele investiu mais tempo no ajuste. Então que a gente tenha essa mentalidade no nosso jogo, sempre buscar fazer primeiro bem o ajuste para depois dar a pressão da finalização. Senão você frequentemente vai dar a pressão, não vai funcionar, vai ter que ajustar e vai ter que dar pressão de novo. E talvez não tenha mais força suficiente para a segunda pressão ou talvez não consiga mais fazer o ajuste. Certo, pessoal? Fechamos assim mais uma aula, espero que vocês aproveitem bastante. Lembrem sempre de mandar os feedbacks para a gente de como é que está o andamento da aula, as dúvidas que vocês ficaram, se você for professor ou for aluno, né? Se você for professor, a dúvida que seus alunos passaram para você, para que a gente possa sempre estar evoluindo, melhorando as nossas aulas para atender melhor vocês. Estudem jiu-jitsu,
estude com a BJJ Protec. Os